Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, o Pod Única. Meu nome é Ellen Patrini, eu sou copywriter e sou professora aqui na Faculdade Única. E no podcast de hoje a gente vai bater um papo, sobre a nova resolução aí, a resolução número 4 de 29 de maio de 2024, que fala sobre os cursos aí de segunda graduação e de segunda licenciatura. E para bater um papo com a gente hoje, nós convidamos o nosso consultor de ensino, o professor William José Ferreira, para bater esse papo com a gente. Seja bem-vindo, professor William. Olá, Ellen. Olá, o pessoal que está nos acompanhando aí pelo podcast, né? Uma satisfação estar discutindo, debatendo com vocês aí um tema tão relevante para a educação superior brasileira, né? Que é a formação de professores. Professor é responsável pela formação de todas as outras profissões, né? Tudo começa na mão do professor. E agora em julho, né? 1º de julho, ocorreu uma mudança substancial aí na resolução que define, né, as diretrizes para a formação de professores para a educação básica. Então é muito importante a gente conversar e alertar aí a população, os interessados, sobre o tema. Muito importante isso, professor. E, pessoal, por que a gente trouxe esse tema para o podcast? Para esclarecer todas as suas dúvidas. Então, se você está assistindo a gente, tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai te responder, tá bom? E para começar o bate-papo, professor, eu queria te perguntar assim, que o senhor explicasse em linhas gerais por que mudou, né? Por que veio essa nova resolução? Bom, Ellen, acontece que a formação de professores pela resolução que estava em vigor, né, 2019, ela precisava de uma série de ajustes, né, algumas definições. E aí foi colocado um amplo debate, né, pelo Conselho Nacional de Educação e as entidades aí que debatem e que auxiliam aí na formação das políticas educacionais brasileiras, e decidiu-se por uma nova resolução para abarcar aí as novas necessidades da sociedade. E o que tem chamado muita atenção das pessoas é que essa nova resolução ela aumenta, né, a presencialidade, principalmente dos cursos à distância. Para os cursos presenciais, né, não ocorreram modificações substanciais, com exceção, né, da concepção do curso, da formação do curso, né? Mas assim, para o aluno, né, para quem vai estudar, é que nos cursos à distância houve, digamos assim, um aumento da obrigatoriedade da presencialidade. A partir dessa resolução de 2024, 50% de um curso de formação de professores, que é de 3.200 horas, então 1.600 horas serão de atividades que o aluno deverá cumprir presencialmente. Isso foi um primeiro impacto aí que tem mexido bastante com a sociedade e tem aberto um debate muito grande aí das defensores da educação à distância, achando que é uma quantidade muito grande de carga horária, de quem às vezes não é muito adepto da educação à distância, né? E aí tem realmente mexido com a sociedade nesse ponto. Então, eu queria que o senhor fizesse um retrospecto para quem está nos assistindo, para eles entenderem como era a resolução antes e o que muda com a resolução nova, fora a presencialidade. O que é que permitia antes que não permite mais agora? Não, basicamente, a questão da extensão, né, embora existisse uma legislação que falasse sobre a extensão, a formação de professores especificamente não tinha nenhum tópico direcionado para a prática extensionista. Agora, na nova resolução, ela determina que 320 horas da formação de professores tem que ser de extensão. Essa é uma mudança. Além da incorporação de tecnologias de informação e comunicação, né, e de outros dispositivos, o que tem também mexido muito com a sociedade é a parte de formação de professores por meio de segunda licenciatura e formação pedagógica para bacharéis e tecnólogos, para os não licenciados, né? Isso tem mexido bastante porque aumentou-se a carga horária. Né? E esse aumento de carga horária ele traz uma mudança aí que é o que todo mundo mais está preocupado, porque antes as pessoas podiam fazer um curso de formação para professores em 6 meses, né? Uma segunda licenciatura em 6 meses, e agora eles não podem mais, né? Vamos detalhar isso melhor. Primeiramente, a formação de professores no Brasil, ela se dá por meio do curso de licenciatura.
né? Você ingressa num curso de licenciatura e faz um curso de licenciatura em 4 anos, né? Hoje com 3.200 horas. Só que em função da necessidade de professores para a educação básica e a falta de professores com formação em licenciatura, né? Então a demanda, para atender uma demanda emergencial, o Ministério da Educação, os órgãos, né, regulamentadores, criaram programas para estimular a formação de professores. Isso acontece desde 1977. Né? Então, por que um indivíduo, por exemplo, um bacharel, que é formado em engenharia, e ele tem um sólido conhecimento na área de matemática, não pode ser um licenciado em matemática em função da carência de professores para a educação básica no Brasil, que só tem diminuído. Aí esse é um outro ponto de debate, porque, segundo algumas pessoas, uma corrente, né, com o aumento da presencialidade para os cursos à distância, que hoje são os maiores formadores de professores para a educação básica, vai desestimular ainda mais a formação de professores, né? Porque você está aumentando a presencialidade. Os cursos hoje presenciais, eles respondem por quase 70% ou mais das matrículas nos cursos de formação de professores. Então, você diminuindo a formação de professores, com o aumento da presencialidade, você vai aumentando ainda esse problema maior. Então, isso é um outro ponto. Então, para suprir a deficiência, o MEC criou, né, o Ministério da Educação, os órgãos regulamentadores, Programa Especial de Formação de Docentes. Então, aquele indivíduo que era bacharel, que é bacharel ou tecnólogo, com sólida formação em uma área do conhecimento, né? Então, eu disse, por exemplo, um engenheiro que tem sólido conhecimento em matemática, ele poderia fazer essa formação e ser, ao final, licenciado em matemática. Aí você tem o licenciado. Por quê? Porque, em tese, o engenheiro, embora ele tenha sólido conhecimento em matemática, ele não tem a parte didática, pedagógica. Então, ele faria isso no curso de formação pedagógica. Ele faria esse curso e seria licenciado em matemática. Pela resolução de 2019, essa carga horária ela era menor. Ela era em torno de 740, 770 horas. Com essa carga horária, era possível você ministrar um curso aí em 6 meses. Né? Então, primeiro que não tinha definição que era em 6 meses, tinha definição de carga horária. Como essa carga horária tem uma parte teórica e uma parte prática, era plenamente possível você fazer esse curso em aproximadamente 6 meses. Assim como o da segunda licenciatura, que era uma outra maneira do Ministério da Educação estimular o aumento de professores. O professor que é formado em letras, por exemplo, queria fazer uma formação para ser professor de geografia ou de história. O professor que era formado em física queria fazer uma formação para ser um professor de matemática. Tudo isso para estimular o aumento de professores para a educação básica. Ele também poderia fazer essa formação com uma carga horária em torno de 770 horas, que possibilitaria ele fazer esse curso em 6 meses. As instituições trabalham com 400 horas semestrais, mas a parte prática, então, cabia-se em 6 meses. Isso na resolução de 2019. Com a resolução de 2024, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, eles colocaram algumas condicionantes e aumentaram aí as exigências para essas formações. E com isso ocorreu o quê? Um aumento da carga horária e, consequentemente, um aumento do tempo para a formação de professores por meio de segunda licenciatura e formação pedagógica aí para não licenciados, bacharéis e tecnólogos. Então, de 2019 para 2024, houve um aumento substancial da carga horária e, com o aumento da carga horária, consequentemente, no tempo para a formação desses professores. A gente vê aí que é uma coisa muito forte nessa nova resolução, é a questão da presencialidade, como o senhor mesmo falou, né? A gente sabe que a presencialidade está muito ligada à prática. O senhor acha que essa presencialidade ela é uma vertente que o MEC está tomando para a melhoria do profissional da educação no mercado, em busca de uma qualificação profissional maior dos professores? Olha, vou ser bem direto para você, eu acho que não.
Eu acho que não é por aí, não. Não é só por aí. É a mesma coisa que você punir o carro pela imprudência do motorista. O problema da educação brasileira, ela tem problemas estruturais enormes. Não é carga horária presencial somente. Então ela tem problema de infraestrutura das escolas, de políticas para a melhoria das condições de trabalho de professores, não estou falando só de salário, né? Então, ela tem condicionantes que apenas aí 30% dos jovens da educação superior no Brasil hoje estão na escola de 18 a 24 anos, nós temos apenas em torno de 30%. Então, falta uma série de coisas, de situações. Então, eu acho que está tentando se resolver um problema tirando o foco do problema como um todo. Veja bem, o que mudou nessa resolução, em termos de presencialidade? Como você disse, estágio, 400 horas presenciais. Extensão, 320 horas presenciais. Isso ninguém é contra, não. Eu, pelo menos, não concebo um curso de formação de professor, de mesma distância, onde você faça o estágio à distância e as atividades de extensão à distância. Isso não existe. Nós aqui na Única nunca trabalhamos dessa forma. Então, essa resolução não impactou nada o nosso trabalho. Porque estágio é uma atividade essencialmente presencial, obrigatoriamente presencial. E a extensão também. Então, primeiro ponto. A outra parte, que aumentou, as 880 horas, é que eu questiono. Porque são conteúdos teóricos. São conteúdos que você perfeitamente pode ministrar na modalidade à distância. E isso aí nós já temos comprovação disso. Então, isso contraria a própria concepção do que é um curso à distância. A própria legislação dos cursos à distância está lá claro, um curso à distância não pode ter mais que 30% da carga horária de forma presencial. Porque senão ele não é distância. Véio. Então tem que acabar com o ensino à distância. Se você quer dar ele à distância, mas quer que ele seja igual ao presencial, então para que isso? A legislação fala isso. Um curso à distância não pode ter mais que 30% da carga horária de forma presencial. Aí você tem uma formação de professores que adota aí em torno de 50%. Então, eu manteria o estágio, as atividades de extensão e provas presenciais, como era antes. Né? Não é essa mudança de mais aí, 30%, 20% de presencialidade, porque o estágio e a extensão, a gente parte do princípio que tem que ser presencial, que vai mudar a educação superior brasileira, que vai melhorar da noite para o dia a formação de professores. Então, eu acho que isso não é a solução do problema. Outra questão aí que os alunos estão com muita dúvida, né, é sobre a presencialidade, né? Porque, como o senhor mesmo fala, o ensino à distância, nós aqui da Única temos alunos em todos os lugares do país, lá nas 5 regiões do país nós temos alunos. E eles estão com dúvida se essa carga presencial, né, se esses estágios e tudo mais, eles têm que ser realizados, vinculados à região do polo, ou se eles podem acontecer ali mesmo, perto da localidade deles. Não, estágio e atividades de extensão pode acontecer em qualquer lugar do Brasil. Inclusive, anteontem, né, dia 3, né, dia 3 de julho desse ano, saiu até vou publicar um artigo hoje no meu LinkedIn, saiu uma lei que fala que atividades de extensão, regulariza, na verdade, né? Atividades de extensão, iniciação científica, realizadas no exterior pelo aluno, ele está estudando no Brasil, ele vai fazer uma atividade dessa no exterior, ela pode ser computada como estágio no Brasil. Então, até no exterior, hoje, o estágio já está regulamentado e é válido. Então, o estágio e a atividade de extensão o aluno pode realizar em qualquer parte do território nacional, na sua cidade, na cidade mais próxima, onde ele estiver trabalhando, que ele arrumar, que ele conseguir. Não tem nenhuma restrição quanto à localidade da realização dessas atividades, não. Então, que bom, né, que o aluno, a presencialidade fica claro aí, gente, que o presencial é na sua realidade do presencial, nas atividades práticas mesmo, de você estando ali. E nem sempre de você estando, por exemplo, lá na sua faculdade. Porque, por exemplo, você não tem como fazer um estágio se você mora no Pará, aqui na sede da Faculdade Única, né, professor? Para ficar bem claro para as pessoas. A presencialidade do estágio, das atividades complementares, nós sempre trabalhamos assim. Não é
na cidade, sede da instituição, ou na sede da instituição, não. É no campo de estágio. Aqui nós temos conhecimento aí que algumas instituições estavam permitindo o estágio online, como se a gente estivesse na pandemia. Atividade de extensão online, né? O professor ligava lá um dispositivo aí de comunicação, o aluno fazia, ou nem ia na escola, fazia tudo por meio de documento. É dessas aberrações que nós estamos falando, né? Mas não é presencialidade na sede da faculdade ou na sede na cidade da instituição, não. É presencialidade no local onde ele vai realizar o estágio. Nós, por exemplo, na Faculdade Única, temos convênio de estágio com praticamente todas as secretarias estaduais de educação do Brasil inteiro, né, do sul do país, do norte, do nordeste. Diariamente eu assino aí diversos termos de convênio de estágio com um aluno lá no Mato Grosso. Ele está realizando a atividade de estágio dele lá, né? E atividade de extensão, a mesma coisa. Mesmo porque a atividade de extensão ela tem que impactar a sociedade na qual o aluno está inserido. Se o aluno é do curso à distância, ele está inserido lá no Rio Grande do Sul, a atividade de extensão dele tem que impactar a comunidade que ele está inserido lá, e não aqui no Vale do Aço. Sim. Outra questão também, e aí esse já é um assunto um pouco mais complicado, né? Por quê? Muitas pessoas, muitas instituições de ensino e muitos alunos têm chegado questionando sobre uma brecha na nova resolução. Porque apesar dela entrar em vigor aí no dia 1º de julho, muita gente está falando que ela dá um prazo de adequação de 2 anos. Eu queria que o senhor comentasse para a gente sobre isso. E aí, como que fica? Posso matricular aluno daqui para frente 2 anos ou não? A grande questão que a gente tem recebido é principalmente para os cursos de segunda licenciatura, né? E os cursos de formação pedagógica para bacharéis e tecnólogos, para não licenciados. Porque o de licenciatura, o prazo de duração continua o mesmo, né? Em 2019 era de 4 anos, pela resolução de 2019, agora pela resolução número 4 de 2024, continua 4 anos. O que mudou nessa formação do licenciado, né, desde o início, né, a primeira graduação dele, é só a presencialidade, né, que, na verdade, quem estuda na Única não vai sentir, quem ingressa na Única não vai sentir isso, porque, conforme eu disse, estágio e extensão, a gente sempre trabalhou com ela presencial mesmo, né? Só a parte teórica que aumentou um pouco aí as atividades presenciais. Agora, o impacto grande, como você está dizendo, que aí eu quero fazer esclarecimento, é sobre a segunda licenciatura e a formação para bacharéis e tecnólogos não licenciados. Com duração de 6 meses, né? Isso. Como eu disse, a resolução de 2019, para ambos os casos, previa aí uma carga horária em torno de 770 horas, resumidamente, né? Isso era ministrado em 6 meses. Agora, a segunda licenciatura, ela divide em 2 categorias, tá? A primeira, licenciatura na mesma área do conhecimento. Professor formado em física quer fazer matemática. Então é a área de conhecimento correlata. Então agora são 1.200 horas. 1.200 horas, como a gente disse, com um semestre de 400 horas, aproximadamente 1 ano e meio. Áreas diferentes. Então, o indivíduo é formado em física, quer fazer para geografia. Então, não são áreas diferentes. Nós estamos falando de uma área, né, de ciências humanas, aí, sociais, com uma área de ciências exatas. Áreas diferentes. Aí a carga horária são 1.600 horas. Né? 1.800 horas, desculpe. 1.800 horas. 1.800 horas. 1.800 horas, isso aí você vai realizar em 2 anos e meio, né? Você trabalha aí com carga horária de 400 horas por semestre. Então, houve um aumento nesse tempo. Outra coisa que mudou, e isso está claro, está explícito na resolução, esses cursos, o objetivo deles é a formação de professores para a educação básica, para conteúdos da educação básica. Então, agora, é expressamente proibido, está escrito na resolução, formar pedagogos por meio de segunda licenciatura. Não pode. O indivíduo hoje, pela nova resolução, se ele quer fazer um curso de pedagogia, ele vai ter que entrar num curso de pedagogia. Não existe segunda licenciatura para a pedagogia, porque é para formar professores para os conteúdos
da educação básica. Não existe pedagogia como conteúdo da educação básica. Concorda comigo? Concordo com o senhor. Então, existe matemática, física, geografia, história, sociologia, filosofia, letras. Mas aí existe uma questão, né? que é um paralelo, né? Você pode continuar o seu raciocínio, mas é bom que a gente fale sobre isso. Tá, já tem uma faculdade. Quero fazer pedagogia. Nós vamos entrar nisso mais tarde, mais né? tarde. Terceiro tópico. Né? Então, não é para formar pedagogo por meio da segunda licenciatura. Outra classe, né? Formação pedagógica para bacharéis e tecnólogos. A nova resolução determina 1.600 horas. 1.800? Hein? 1.800? 1.600. 1.600 horas. E o profissional tem que ter sólida formação na área que ele é candidato a fazer essa formação pedagógica. Exemplifica com o meu caso. Por exemplo, eu sou jornalista. Lá, durante a minha graduação, eu tive várias disciplinas da área de linguagens. Português, letras português 1, 2, 3, 4. Certamente, você vai poder fazer essa formação para língua portuguesa. Prazo, como eu disse, 1.600 horas. 1.600 horas é dado em 2 anos. 400 horas por semestre, em torno de 2 anos. Então, aumentou-se o tempo. Na resolução fala 2 anos, tá? 1.600 horas, 2 anos. Ela determina, inclusive, o tempo. A outra não determinava o tempo, só carga horária. A de 2019 só falava em carga horária. Essa fala em carga horária e tempo. 1.600 horas, com no mínimo 2 anos. E não pode mais, que antes, a de 2019 era totalmente aberta. Você, por exemplo, que é formado em jornalismo, né? Você disse, você poderia fazer para física. Não tinha a especificação. Agora não. Eles dizem sólida formação na área. Quem vai ser responsável por essa análise? A instituição de ensino superior. Willy, o que você considera como sólida formação na área? Aí é particularidade, tá? Porque cada um considera uma coisa. Pela minha experiência, pela que a gente vem acompanhando isso há anos, né? Como eu disse, isso existe desde 1977. Eu acho que pelo menos umas 120 horas, no mínimo, de conteúdos naquela área. Então, provavelmente você não pode fazer para física. Você estudou física no seu curso? Nada. 0 matemática no curso, então, 0 cálculo, então 0 você Fahrenheit, não vai poder, pessoal. Porque você não tem 120 horas na área de ciências exatas. Né? A mesma coisa um engenheiro, né, que queira fazer para língua portuguesa. É muito provável que no currículo dele, como engenheiro, não tenha pelo menos umas 120 horas de língua portuguesa. Ele não tem sólida formação em língua portuguesa. Né? Ele tem sólida formação em matemática, em física, algumas engenharias em química. Então, isso que mudou. Então, essas duas partes. E também não é para formar pedagogo. Nenhuma das duas. Aí, a terceira, que você me disse, eu tenho um curso superior, eu quero fazer pedagogia. Aí você entra como, que a gente chama, muita gente chama, né? segunda graduação, obtenção de um novo título. Você pega o seu histórico escolar, que você é formado em jornalismo, submete à instituição de ensino, ela vai fazer um aproveitamento de estudos, fala, olha, eu posso dispensar você disso, e você vai ter que concluir aqui os conteúdos específicos para você obter o seu diploma de pedagogo. Então, você entra para obter uma segunda graduação, né? Uma segunda obtenção de um novo título. Não tem muita gente aí que é engenheiro civil, engenheiro mecânico, o outro é jornalista e é formado em educação física. Na área do esporte tem muito isso, né? Eles fazem, né, para aprimorar os conhecimentos em ambas as áreas. Tem muito fisioterapeuta que é formado em educação física. Isso é normal, né? Minha irmã, por exemplo, ela é formada em administração, ciências contábeis e economia. Ela fez esses 3 cursos através de obtenção do novo título, mesmo porque na época dela não existia, né, nenhuma outra forma de você obter o novo título. Você tinha que entrar lá mesmo com seu histórico escolar, fazer o aproveitamento de estudos e obter aí uma nova formação superior. Gente, só reforçando, viu? Se você tem alguma dúvida, se o que a gente está falando está deixando alguma dúvida, você deixa aí no comentário que a gente vai responder, esclarecer para todo mundo aí, porque o que a gente quer mesmo é que fique clara essa nova resolução, que as pessoas entendam o que pode ser feito, o que não pode ser feito, tanto para quem é aluno, tanto também para quem é instituição de ensino, né? E aí, professor, por que eu te perguntei isso, né? Sobre a brecha da resolução? Posso falar nela agora.
Isso. É o seguinte, bom, a resolução para mim é clara. A resolução número 4 de 2024 revogou todas as resoluções anteriores. A de 2015, a de 2019. Para mim, revogar é anular, cancelar, não existe mais. Então, ela anula, cancela, ela acaba com tudo que surge a partir dela. Então, a partir de 1º de julho, se elas estão revogadas, você não pode começar nenhum novo curso com base no que era previsto por resoluções anteriores. Se ela não existe mais, né, ela acabou. 2 anos é para adaptar os cursos que estão em funcionamento. Você encerrar essas turmas e adaptar a nova resolução, principalmente para os cursos de licenciatura, que tem duração de 4 anos. Então, você tem 2 anos para os alunos que estão matriculados terminarem o curso e daqui a 2 anos você começar os cursos que você já está ministrando com base nessa nova resolução. Mas, por exemplo, os cursos que estão em processo de autorização no Ministério da Educação e que eram formulados com base na 2019, eles vão ser todos restituídos para a instituição, para ela adaptar antes do MEC autorizar. O MEC não vai autorizar mais nenhum curso de licenciatura com base em resoluções anteriores, não. Aqueles que estão em tramitação no Ministério da Educação, eles vão ser devolvidos para as instituições de ensino, elas vão precisar adaptar o projeto pedagógico, informar o MEC, para o MEC autorizar o curso. Então, acho que não tem a menor sombra de dúvida. Agora, Hélio, eu quero dar um recado para você que está em casa. Olha, presta bem atenção. Tudo que a gente está falando aqui é com a maior clarividência, está tudo na resolução. Se a instituição de ensino que você está querendo fazer aí, principalmente a sua 2ª graduação, a sua 2ª licenciatura, a sua formação pedagógica para bacharéis e tecnólogos, está fazendo um esforço extraordinário, como eu tenho visto aí, para te convencer que ela está certa, desconfie, né? Porque quem está certo não precisa fazer esforço para convencer o outro que está certo, não. É só mostrar a resolução, você que leva, é um documento, consulta um advogado, um especialista, e tem a opinião dele. Se a instituição está fazendo um esforço sobrenatural para te convencer que ela está certa, eu desconfiaria. Segundo, cuidado com a lei do menor esforço. Você está investindo num curso que, às vezes, você vai entrar, vai gastar dinheiro, vai formar lá em 6 meses, e a hora que você for utilizar o seu diploma, ele não vai ser aceito. Ele não vai ser aceito pela escola onde você irá trabalhar, ele não vai ser aceito pelo mercado, o Ministério da Educação não vai reconhecer. Será que isso vale a pena? Então, é um pensamento que você tem que realmente observar. Outra coisa, qualidade. Para ir nesse quesito particularmente, eu estou falando para você que é candidato, eu acho que houve um avanço. Porque, assim, realmente, formar um professor em 6 meses é um negócio complicado, né? Então, assim, aumentou-se o tempo para aumentar a qualidade desse curso, aumentar o conteúdo, para você ser melhor formado, para exercer uma prática que é tão importante para o desenvolvimento do nosso país. É só esse recado, Hélio, que eu queria dar para o pessoal de casa. Isso. E já, né? Já que o senhor já está em clima de dar recados, fala aí para o pessoal quais os riscos que tem tanto para as instituições que estão ofertando o curso mesmo após resolução, tanto para os alunos, né? Porque para a instituição tem o MEC, ele pode entrar aí com uma punição e para o aluno essa punição pode ser aplicada ao diploma dele também, né? Para a instituição você tem a punição no âmbito do mundo civil, né? Processos judiciais, para você estar dando um curso irregular, que não existe mais, né? Inquérito civil público, por meio aí do Ministério Público, né? Então, e aí no âmbito do MEC, né, medida cautelar, suspensão de ingresso de novos alunos, até a inativação do curso, né, que você está ministrando. E aí, consequentemente, para o aluno, né, aquele diploma não terá validade, ele vai perder o seu tempo, o seu dinheiro, né, e principalmente não vai ter a frustração do seu sonho, né, de ser professor, aquilo não vai ser aceito. Então é problema para todo mundo. Sim. Agora, uma outra dúvida que tem surgido bastante. O pessoal está perguntando, para quem já tem alguma experiência aí na área de ensino, quem já atua na sala de aula, a resolução ela oferece alguma flexibilidade? Ela oferece a flexibilidade de redução no tempo do estágio,
né? O estágio pode ser reduzido se ela tiver em prática, né? Em exercício, ela pode ter redução em horas de estágio. Ah, tá, bacana. Outra questão também, né, é que a gente tá falando da resolução aqui hoje, gente, e não é a nossa intenção, viu? Como se ela fosse um peso, e não é um peso. A resolução, ela tem um viés de qualificar as pessoas mesmo e tudo mais, né? Não, assim, particularmente, eu acho que só ocorreram ganhos. A única, principalmente para mim, na segunda licenciatura e na formação de professores para educação básica. O único senão que eu coloco nela é o aumento da presencialidade para os cursos de licenciatura, né? Quando o aluno vai começar um curso. Porque isso veio, parece assim, desculpe, como uma solução milagrosa para todos os problemas, né? Quem é da minha época vai lembrar das organizações Tabajara, né? Resolvemos os seus problemas, aumentamos aqui a presencialidade e o problema da educação superior brasileira está resolvido. Não. Né? Nós estamos preocupados com o mosquito e o elefante está passando na nossa frente. Né? Mesmo porque ninguém tropeça em rochedo, a gente tropeça em pedra pequena mesmo. Não é por aí. A única observação que eu coloco é isso. Aumentou-se a presencialidade de conteúdos teóricos na contramão do mundo. Só isso. O único senão que eu coloco. Eu manteria do jeitinho que está o estágio e a extensão, como a gente já trabalhava, desde quando os primeiros cursos foram autorizados, e os conteúdos teóricos eu manteria a obrigatoriedade apenas das provas presenciais, né? E não faz sentido você levar o aluno num curso à distância mais para o polo, para a instituição. Você quebra o princípio da educação à distância. Ainda mais hoje, com os veículos que a gente tem de videoconferência, né? No computador, no celular. Né? A gente está indo na contramão da história. De salas de bate-papo, né? Que as pessoas comunicam, grupos de WhatsApp. É o único senão que eu coloco nessa resolução. Agora, as outras partes, essa principalmente de segunda licenciatura e de formação para não licenciados, só, para mim, na minha opinião, só houveram ganhos. Sim. Então, falando dos ganhos, fala aí para mim. Ellen, tô querendo ir fazer uma segunda licenciatura, né? Uma segunda não, no meu caso, que sou bacharel, gente, seria uma segunda graduação, né? Quais que seriam os benefícios para mim com essa nova resolução? Para quem já tem uma licenciatura também, quais que seriam os benefícios para essa pessoa? É um curso mais robusto, com conteúdos mais condizentes com as necessidades da nossa sociedade, como, por exemplo, diversidade, né? Saber trabalhar com as novas metodologias de ensino, metodologias ativas, né, para a gente mudar um pouco essa forma de ministrar aula que a gente aí já vem falando, né? Sala de aula invertida, aprendizagem baseada por projetos, estudar temáticas relacionadas à história e cultura afro-brasileira, à inclusão, à diversidade, né? E também, que eu acho de suma importância, novos conhecimentos, por exemplo, em Libras. Né? Então, tudo isso está embutido nessa nova formação. Então, o curso ganhou robustez. Ele ganhou maior quantidade de conteúdos que o professor, quando entrar na sala de aula, certamente vai necessitar. Tá. E aí, em resultados concretos aí para a sociedade, o que é que você acredita que vai gerar para a sociedade como resultado concreto? Melhoria na qualidade da formação dos professores, melhoria na formação dos alunos formados, e a gente vai ter uma população aí melhor preparada, não só para ingressar no ensino superior, mas conviver socialmente, né? Conviver em sociedade. A gente recebe alunos aí, que a gente vê, né? Com sérias deficiências, né? Na formação básica, deficiências de conhecimento mesmo, de conteúdos básicos. Né? Então, tanto é que surgiu, né, esse termo aí, analfabeto funcional. O indivíduo ele tem alfabetização, mas se você pede ele para interpretar, né, um parágrafo, ele não sabe o que aquele parágrafo diz, ele sabe só ler as palavras. Eu costumo dizer que é leitura de tiririca. Né? Ele lê a palavra, mas e a interpretação? Não entende, né? Não entende nada. Foi aí que surgiu o termo analfabeto funcional, né? Que ele lê, mas ele não consegue interpretar. Isso aí está relacionado diretamente à formação de professores que forma esse aluno. Né? Então, melhoria na qualidade da base
da formação de alunos. Isso aí vai melhorar a sociedade como um todo. Uma sociedade mais crítica, mais reflexiva, né, mais consciente dos seus direitos, dos seus deveres. Isso também está embutido na formação de professores, direitos, deveres, cidadania, né, regras de conduta, não só resolução de conflitos. Isso tudo vem um arcabouço de conteúdos que vai estudar isso para os professores que vão ingressar aí em segunda licenciatura e empreendedorismo. Né? A gente tem uma mania enorme de formar os professores só para ser empregado. Por que o professor não pode ser um empreendedor? Né? Empreendedorismo ele pode sim ser treinado, ele pode ser estimulado na formação acadêmica. Sim, uma questão também é da avaliação contínua, né? Na nova resolução, ela cita uma avaliação contínua e como que isso aí acontece dentro do processo dos novos cursos. A avaliação contínua que ela tá dizendo são as avaliações que os novos cursos serão submetidos, né? Também está explícito lá, eles terão que fazer o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né, principalmente, que é o ENAD. Isso é uma avaliação continuada. Aliás, o ENAD, a partir desse ano, para as licenciaturas, ocorrerá todos os anos, não mais de 3 em 3 anos. Até isso para avaliar continuamente a formação dos professores. E imagina, se esse professor vai passar pelo ENAD, se ele faz um curso de 6 meses, será que ele tem condição de fazer o ENAD? Né? Então, a avaliação continuada é basicamente isso. Né? Todos os cursos de formação de professores de licenciatura, de segunda licenciatura ou para bacharéis tecnológicos farão ENAD anualmente a partir desse ano. E as avaliações em loco, né, que é aquela que os avaliadores do INEP vão até a instituição e avaliam o curso de licenciatura. Então, quando for avaliar um curso de licenciatura para processo, por exemplo, de reconhecimento, os avaliadores também irão avaliar os cursos de segunda licenciatura e de formação para não licenciados. E aí, certamente, se a instituição estiver ministrando um curso que não é permitido mais, ela certamente será punida, né? Uma questão que a gente vê muito forte dessa avaliação contínua é também para o aprimoramento profissional, né? A gente vê um mercado cada vez mais competitivo, não só a nível aí da sala de aula. Gente, eu dou aula aqui na Faculdade Única, né? E aí, o que a gente vê? Existe muito profissional no mercado. Fala para a gente sobre a necessidade de aprimoramento do profissional que é docente também, porque a gente fica falando aí como se o profissional que tivesse que se aprimorar é só aquele que trabalha nas grandes corporações, em atividades práticas, mas a gente que está dentro da sala de aula também tem que se aprimorar, né, professor William? Constantemente, principalmente que a educação ela evolui muito, né? Então, por exemplo, nós demos um exemplo aqui, práticas pedagógicas inovadoras, como, por exemplo, metodologias ativas, né? Então, o professor tem que estar se formando, se capacitando em novas técnicas de administração do conteúdo, porque hoje o aluno vem com um volume de informação, né? Não de conhecimento, porque o conhecimento é a lapidação da informação. Ele vem com um volume de informação muito grande. Então, se você, por exemplo, você não tem condição de pegar um computador aí para ensinar um aluno a mexer em alguma ferramenta, você vai tomar a aula dele, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser um mediador da transformação desse conhecimento, dessa informação em conhecimento. E, para isso, você tem que estar capacitado para lidar com as características dessa geração aí, Z, né? Você lidar com as características dos conhecimentos que ela traz, cada um vem de condições socioeconômicas diferentes, né? Então, o professor tem que estar apto para lidar com isso, né? Com a inclusão, né? Com a inclusão, que é a nossa grande temática aí na educação básica, né? A instituição é altamente inclusiva. Então, são formações que ele precisa fazer constantemente para estar apto para as novas tendências mundiais, né? De tecnologia, de comunicação, de informação e por aí afora. E aí você entrou numa pauta muito bacana, né? Hoje, quando a gente vai para a sala de aula, a gente já vê um pessoal que é muito nativo digital, já nasceu imerso na tecnologia, já sabe muito. Fala da importância da integração, né, da tecnologia digital da informação no ensino dos novos alunos e também na formação dos professores aí, segundo a nova resolução. É importantíssimo. A nova resolução ela tem um tópico lá que fala, né, do estímulo das tecnologias de informação e comunicação digitais. Ela basicamente está falando do uso de celular, uso de computadores, uso de redes sociais, uso do ensino à distância, né? Uso de novas metodologias,
Vou dar um exemplo para você. Eu cheguei à conclusão, porque eu sou um exemplo vivo, que eu sou formado em matemática e letras. Né? Eu fiz as duas formações, e não por meio de segunda licenciatura, eu fiz o curso mesmo. Então, eu sou um exemplo vivo que você pode amar tanto a língua portuguesa como a matemática, sem preterir nenhuma das duas. O problema que eu cheguei à constatação, que sempre falava, né? Quem gosta de português não gosta de matemática, quem gosta de matemática não gosta de língua portuguesa. Eu cheguei à conclusão que eu não gosto, que eu sempre gostei, que as pessoas não gostavam, é que o professor dava a mesma aula. Então, se ele dava a mesma aula de matemática, veja bem, ele só atingia um público, aqueles que aprendiam da forma como ele ministrava as aulas. E o restante? Então, hoje você tem diversas maneiras de ministrar uma aula. Né? Então, essas tecnologias de informação e comunicação, elas estimulam isso. O estudo em grupo, a sala de aula invertida, onde o aluno pega o conteúdo em casa e lá na sala ele vai praticar. A aprendizagem baseada na resolução de problemas. Você traz um problema do dia a dia para o aluno, ele vai resolver aquele problema a partir dos conhecimentos que ele vai adquirir com o professor. Então, é isso que a resolução está falando. Usar coisas da contemporaneidade, situações que o aluno tem facilidade de utilizar, de manipular e transformar aquilo em conhecimento útil. Uhum. E aí isso é muito importante. E já partindo dessa pauta, né, que você falou da convivência social, que a gente, quando forma um profissional, a gente forma ele profissional para atuar lá no mercado, mas a gente também está formando uma pessoa. E aí, isso bateu muito forte, é um assunto que eu queria que você ressaltasse sobre a importância, né, da diversidade, da inclusão aí nessa nova formação. Hoje também a gente vai para a sala de aula, a gente lida com alunos de diversas realidades socioeconômicas, culturais, alunos com alguns transtornos também, né, e a gente tem que dar um jeito de incluí-los. Qual a importância dessa nova resolução, como que ela busca a inclusão a inclusão e a diversidade, na verdade, né? Porque essa nova resolução, ela fala de formação para a vida, né? E a formação para a vida inclui isso, não só conhecimentos técnicos, mas conhecimentos comportamentais. Já está mais que provado, né? Isso a gente escuta todos os dias, que as empresas elas não têm mais espaço para o gênio indomável, não. Aquele que é aluno nota 10, mas que se intitula como professor de Deus, né? Aí, professor de Deus é difícil, né? Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele não precisa de ninguém, ele não tem interatividade com ninguém. As empresas, as indústrias, as escolas, elas preferem um profissional até mediano, né, que tem uma formação mediana, porque a parte técnica, ela ensina, mas a parte comportamental, de convivência em sociedade, de aceitar opiniões diferentes, de escutar, de saber ouvir, escutativa, isso aí ela não consegue formar. Então, isso fica por conta realmente da academia. Então, esses novos tendências comportamentais, de convivência em sociedade, isso tudo está incluído nesse amplo arcabouço de questões que são abordados pela nova resolução de formação de professores. Formar o profissional para a vida, para a convivência em sociedade, para aceitar opiniões, para saber ouvir, para conviver realmente numa sociedade democrática. E aí você falou de um assunto bem bacana também, né? Que é o profissional formado, a atuação dele dentro da instituição e a formação para a vida. E aí a gente tem duas frentes, né? Temos as instituições de ensino que elas vão formar os profissionais e temos as instituições de educação básica também, que vão receber esses profissionais para dar aula. Quais são as medidas colaborativas entre essas duas instituições aí para que esse processo dê certo e funcione da melhor maneira? A nova resolução e os novos instrumentos de avaliação, né, dos cursos de formação de professores, que inclusive eu faço parte da comissão do INEP, que está reformulando esses instrumentos para avaliar os cursos de formação, eles falam em integração estreita e indissociável entre instituição, formador e escola. Então, por exemplo, o governo federal mesmo tem 2 programas. Um não existe mais, mas o outro está com grande força, que era a residência pedagógica. Né? O estudante, após a sua formação, ele passar um tempo na educação básica como se fosse um residente mesmo, para ali ele poder aperfeiçoar a sua prática. E temos o PIBID. O PIBID é um programa de incentivo à docência do governo federal, da CAPES. E esse PIBID,
A Faculdade Única participa deles. O aluno recebe bolsa de estudos para, durante a sua formação, fazer estágio e iniciação à docência, né, iniciação científica dentro das escolas, para estreitar cada vez mais a realidade que ele está vendo na academia com o que ele vai encontrar no mercado de trabalho, né? Para não virar curso igual diz que teve um país aí que criou uns cursos de natação teórico. Aí quando empurrou o pessoal dentro da piscina, todo mundo morreu afogado, né? Porque eles não tiveram a prática. Então, para evitar isso, né? Então, esse aluno, desde a sua formação, ele tem um estreito convívio com a escola, né, real que ele vai encontrar. Tanto é que na questão da extensão das 320 horas de extensão, a resolução fala o seguinte, que a escola é um local privilegiado para a prática extensionista. Ele não fala que a extensão dos cursos de formação de professores precisa ser só em escola de educação básica, não. Mas ele fala que ele deixa claro que é um local privilegiado. Ele está chamando a atenção das faculdades, das instituições formadoras. Fala aqui, ó, eu estou falando que é bom você fazer a sua extensão aqui, porque é aqui que ele vai atuar. Então, ele é um local privilegiado. É como, assim, por exemplo, o médico, o estudante de medicina, fazer extensão no hospital, né? O estudante de psicologia fazer a extensão na clínica, lá no local onde faz o atendimento psicológico. É a mesma coisa. A resolução nova de 2024 fala que a extensão ela tem um local privilegiado que é a educação, a escola de educação básica, que é exatamente para aproximar cada vez mais a formação teórica com o que ele vai encontrar no mundo real. E aí a gente fala de mundo real e um mundo acelerado, né? Cada vez mais evolução e tudo mais tecnologia surgindo a cada momento. E como que a resolução, ela prepara o profissional para lidar com essa educação do futuro. Porque, por exemplo, vieram cenários adversos aí, como a pandemia, em que o professor teve que se adaptar rapidamente, né? Nessa época eu fazia uma faculdade, pessoal, numa faculdade pública super renomada da região em que eu morava, e a gente teve uma dificuldade aí, que era uma segunda graduação que eu fazia também, da adaptação dos professores. Como que essa nova resolução, ela adapta o profissional para lidar com os desafios que podem surgir e com essa educação que vem para o futuro? Ela coloca diversos tópicos aí, né, que sugerem que as faculdades aí, as universidades, as escolas formadoras de professores estejam atentos. A primeira delas é a computação, né? Então, obviamente, não é a computação mexer, desenvolver programa, trabalhar no computador, como o pessoal às vezes pensa, ensinar alunos a usar PowerPoint hoje, não é isso. É computação, computador como ferramenta de trabalho do profissional, do professor. E antigamente chamava TICs, né? Tecnologia de Informação e Comunicação, hoje é TICD, Tecnologia de Informação e Comunicação Digital. Então, tudo que a instituição puder oferecer para esse professor, né, para que ele possa mitigar possíveis adversidades do mundo real, como isso, catástrofe natural, como aconteceu agora lá no Rio Grande do Sul, né, pandemia, a resolução deixa claro que é de bom tom que a faculdade formadora tenha conteúdos que abordem essas questões que ele pode utilizar no mundo real. Só lembrando, pessoal, que para vocês deixarem a dúvida de vocês no comentário, né? Nosso bate-papo já está chegando à reta final. Eu acho que foi bem esclarecedor, mas eu queria também, antes de encerrar, antes da gente caminhar para um final, para a gente dar mais uma pincelada nessa parte aí das áreas equivalentes, né? Só para esclarecer para o pessoal. Por exemplo, qual seria a área equivalente aí para ciências humanas? O que ele poderia fazer? Qual a duração? Para que eles entendam, para que isso fique bem fixo e claro aí na mente de todo mundo. Fazer um resumo, né, resumindo, né, principalmente a grande procura, né, segunda licenciatura, né? Segunda licenciatura hoje, pela nova resolução, se o candidato é formado numa licenciatura e ele quiser fazer numa área correlata, quais são as áreas correlatas? É por áreas do conhecimento, vamos dividir assim em geral, ciências exatas, matemática para física, física para matemática e matemática para química. Matemática, física e química, são 3 da área de ciências exatas. Né? Se ele é formado em física, for fazer matemática ou química ou vice-versa.
formado em química, fazer matemática e física, formado em matemática, quiser fazer física ou química, são áreas correlatas, né, são áreas correspondentes, né, 1.200 horas, 1 ano e meio. Se ele é de área diferente, né, que não são correlatas, então, por exemplo, né, tem outras áreas, que é linguagens, então letras, né, língua estrangeira moderna. Então, se ele quer fazer para uma outra área que não é dessa área correlata, né, vamos supor lá, né, nas ciências exatas, se ele quiser mudar de área, letras que é para fazer matemática, né, então aí são 1.800 horas, 2 anos e meio. E para bacharéis e tecnólogos, né, o curso é de 1.600 horas, 1 ano e meio, mas ele só pode fazer para aquela área que ele tenha sólido conhecimento na formação original. Então, se ele já tem uma formação, caberá à instituição de ensino verificar se ele tem sólida formação, conteúdo suficiente para fazer aquela formação. Então, um exemplo que nós demos, o seu, se é jornalista, certamente você estudou muitos conteúdos relacionados a linguagens, né? Então, certamente você pode fazer aí para a língua portuguesa, né? O advogado, né, provavelmente ele tem aí conteúdos na área de sociologia, né? Então ele pode fazer para a sociologia, né? O engenheiro, ele provavelmente tem conteúdos aí na área de física, matemática, então ele pode fazer. O enfermeiro, né? O enfermeiro, o fisioterapeuta, o farmacêutico, provavelmente ele tem sólidos conteúdos aí na área de ciências biológicas ou até mesmo química. Então ele pode fazer para uma dessas áreas, né? Então a grande mudança foi nesse sentido. E não é, vou repetir, não é para a formação de pedagogos. Pedagogos não podem ser formados por meio de segunda licenciatura e de formação para não licenciados. Sim. Aí o senhor falou de um ponto, né, dos bacharéis. Fala pra gente aí, porque assim, quem é bacharel muitas vezes vai pro mercado, não consegue aquele emprego que quer. Fala das novas possibilidades aí que uma nova graduação, que uma licenciatura pode trazer para a vida de um bacharel, das possibilidades, seja sincero mesmo, tanto financeiras, como também de atuação no mercado. Primeiro que o bacharel, quando ele faz um outro curso, né, se ele quiser ser professor, por exemplo, né, o bacharel aí, né, em jornalismo, aí ele vai fazer uma formação para o curso de língua portuguesa aí, né, de letras. Se ele não tiver essa formação e ele chegar numa escola para concorrer a uma vaga, ele está lá no final da fila. Se chegar um profissional lá, recém-formado em letras, pega a vaga dele, porque ele não é licenciado. Ele é habilitado, né? Ele vai ter aquela habilitação, mas ele não é licenciado, então ele perde a vaga. Outra coisa, se ele conseguir a vaga, ele ganha menos do que um licenciado, porque o licenciado tem a formação, né, prioritária. Então, ele ganha menos. Se ele fizer, né, um outro curso, seja uma segunda graduação ou um curso de formação, né, de pedagógica, ele vai poder pegar esse conteúdo como licenciado, ele não vai ficar no final da fila e não vai ganhar menos. Além de abrir outras possibilidades no mercado de trabalho mesmo. Porque, por exemplo, muita gente não sabe, o licenciado em biologia hoje, ele, né, a docência é uma das atribuições, né? Ele vai lá, obtém seu registro no Conselho, né, de Biologia, ele tem uma série de outras prerrogativas na área ambiental, né? Na área, por exemplo, até de estética, que hoje é permitido a atuação do biólogo, né? E nas outras áreas também, né? Então, além dele conseguir a docência, ele, nas profissões regulamentadas que possuem conselho, ele passa a ter uma outra série de atribuições, né, dado pelo conselho profissional de classe. Então, por exemplo, formado em geografia, né, ele pode trabalhar também com georreferenciamento, com planejamento urbano, também na área ambiental. Então, abre inúmeras possibilidades, né?
Então, isso aí é outra coisa muito bacana. Gente, essa nova resolução, né? Antigamente, com 6 meses, quem se formava, ele formava para atuar apenas na educação básica ali na sala de aula. Se eu me corri, se eu estiver errada, viu, professor William? E aí, por mais que ele fizesse, né, investisse um tempo ali, ele estava muito restrito ainda no mercado. Agora, com essas formações mais completas, mais robustas, eles atuam em diversos cargos, né? Cada área correlatada, ela tem uma nova possibilidade de atuação. Mas, gente, quando a gente fala aí de fazer uma graduação na área da licenciatura, seja para você que já é licenciado, seja para você que já é bacharel, a gente não está falando que você vai atuar só na sala de aula, não. Tem vários cargos dentro, né, de gestão dentro da própria escola mesmo, e tem vários cargos de gestão e de operação dentro do mercado em que você pode se destacar, né, professor? Principalmente se ele fizer o curso por meio da obtenção de um novo título, que é o que eu aconselho a todo mundo, com toda sinceridade. Por quê? Porque para a obtenção do novo título, ele vai receber o histórico dele, por exemplo, com 3.200 horas, porque ele vai aproveitar o que ele já fez e fazer o restante. E com 3.200 horas, ele vai lá, requer o seu registro profissional. O que está previsto na legislação, ele vai receber um histórico lá de 1.200 horas, 1.600 horas, 1.800 horas. Isso aí vai restringir certamente a atuação dele, porque ali é só para formar para docência mesmo. Ali é só para ele ser professor. Como eu disse, é um programa emergencial. Aquilo lá é uma emergência. Aquilo, em tese, não deveria vir para ficar, não, porque o objetivo não é formar professor daquele jeito, não. O objetivo é formar o professor por meio da graduação. Completa, né? Completa, isso. Né? Mas é como na época da pandemia, né? Permitiu-se até que o aluno terminasse o curso com 75% da formação concluída na área de saúde. Por quê? Porque os hospitais estavam lotados de gente. Aquilo acabou, né? Então aquilo foi emergencial. Formar médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Na época da pandemia, quando ele chegava lá em 75% do curso, ele poderia requerer a sua colação de grau. Foi feita uma situação emergencial. A mesma coisa. Esse mecanismo de segunda licenciatura, de formação pedagógica para bacharéis e tecnólogos, é emergencial. Então, você vai receber o seu certificado, o seu diploma, e lá o histórico com 1.200 horas, 1.600 horas e 1.800 horas. Então, aquilo lá só vai ter utilidade para a docência. Você fazendo uma formação que a gente chama completa, por meio da segunda graduação, né, seja para um curso de licenciatura ou não, né, você vai receber o diploma lá e o histórico com 3.200 horas. Aí sim você vai ter todas as prerrogativas legais previstas para aquela profissão, além da docência. E aí isso é muito legal, que você tocou num ponto muito forte e que a gente vê que quem vem do mercado vem querendo muito isso, né? A gente vê uma tendência de gente querendo pouco tempo, mas ao mesmo tempo querendo um diploma de carga horária completa. E aí a carga horária completa, ela faz toda a diferença no diploma da pessoa, isso, né? porque se ele quer uma formação rápida, você não pode dar a mesma... Vamos pensar aqui, lógico. Você não pode dar a mesma prerrogativa para uma pessoa que faz um curso aí de 1 ano, 1 ano e meio, do que uma que vai fazer um curso aí de 4 anos, de né? 4 anos ou de 2 anos, né, mais robusto. Né? Você não pode, olha, eu estou te dando um programa emergencial aqui, agora aqui eu tenho o curso completo. Eu vou te dar a mesma prerrogativa? Não. Você vai atuar aqui nessa emergência aqui. Ah, não, mas eu quero todas as prerrogativas da profissão de biólogo. Então você faz a formação lá completa, por meio da segunda graduação, por exemplo. Da obtenção de novo título. Da obtenção do novo título. Que aí você vai ter todas as prerrogativas do biólogo, do matemático, que é formado em geografia, história, né, e por aí afora. E aí, indo já mesmo para a reta final aqui, a gente vai falar. A gente tem algumas frases que a gente vem ouvindo aí, professor, na negociação com os alunos, e eu queria que você desse um conselho sincero para esses alunos. Estão falando assim, não tem mais a possibilidade dos 6 meses, não vou fazer. E aí, o que é que o senhor diz para eles? Eu acho que vou até olhar para eles aqui. Eu acho que ele está perdendo uma grande oportunidade de ampliar a sua formação, né? Nós temos aqui na Faculdade Única o curso aí que ele pode fazer como obtenção de um novo título para a licenciatura, né? É um curso que dura 12 meses. Será que isso é o grande problema na vida dele, 6 meses? Para ele obter uma formação onde, além da docência, ele vai ter inúmeras outras possibilidades profissionais? Então, eu acho que ele Olha, eu aprendi uma coisa, o seguinte,
Não faça as coisas na sua vida preocupado com o tempo, não. Sabe por quê? Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Se você não fizer, esses 12 meses vão passar. E você vai estar estagnado. Você não vai ter feito. Se você fizer, ao final desses 12 meses, você fala, olha, como passou rápido. E eu tenho aqui um diploma, um histórico, que vai me abrir inúmeras possibilidades. Esse é o recado que eu dou. Gente, o tempo passa, independente se você está fazendo ou não está fazendo alguma coisa, tá? Só que se você não fizer, ele vai passar sem você ter o seu diploma. Se você fizer, o tempo vai passar e no final do tempo você vai ter o seu diploma. Aliás, sem ter o diploma, gente, e sem ter o resultado também, né? Porque ter um diploma é o caminho, mas o final é o resultado que você vai ter lá no mercado. Eu dou exemplo, conto a história do meu pai. Meu pai tinha 52 anos e ele era formado em contabilidade. E ele atuava muito auxiliando advogados, né, que ele tinha muito conhecimento de direito, principalmente direito trabalhista. Aí, naquela época, surgiu a faculdade de Direito lá próximo à minha cidade. Ele tinha 52 anos. Eu falei, pai, ele já estava aposentado. Na época, eu conseguia aposentar mais cedo, né? Eu falei, pai, por que você não faz o curso de Direito? Ele virou para mim e falou, ah, não, eu já estou aposentado já. Quando eu terminar esse curso, eu já estou quase morrendo. Falou desse jeito. Mas ele fez o curso. Ele fez o curso, formou com 56, 57 anos e morreu com 85. Ele ainda trabalhou 30 anos como advogado. Se ele não tivesse feito. Então, o tempo passa, mesmo você não fazendo, tá? Não esqueça disso. Então, ele ainda trabalhou mais 30 anos ativamente como advogado, foi muito bem sucedido. Depois, ele até largou a contabilidade para dedicar-se exclusivamente ao direito, né? Pensando que com 52 anos ele era velho. Né? Então, o tempo passa, né? E a gente não sabe o dia de amanhã. Então, você tendo uma outra possibilidade por meio do seu estudo, porque a única maneira, gente, da gente conseguir ascensão socioeconômica na vida é por meio do estudo e do trabalho. Tá? O que a gente fica vendo na televisão aí, esse pessoal ganhando rios de dinheiro com não sei o quê, com coach, dando conselho para não sei fazer o quê, e mostrando lá que tem 4 helicópteros, 6 aviões, isso aí é contra-exemplo. Né? Quantos por cento da população... É quantos em quantos milhões, né? Quantos em quantos milhões. Né? A massa bruta mesmo que nós somos, consegue ascensão socioeconômica por meio do estudo e do trabalho. Então, pense nisso sempre. Outro questionamento, né, que o senhor citou aí da obtenção de novo título. Mas não vou fazer uma obtenção de novo título, porque ela não está prevista na resolução. Esclarece para o pessoal que a resolução ela trata de um tipo de produto, que a obtenção de novo título, a segunda graduação são outros tipos de produto. Não, a resolução não toca em obtenção de novo título, porque a obtenção de novo título, segunda graduação, é um novo curso. Ela fala do curso e dos programas emergenciais especiais. Obtenção de um novo título, né, é você ingressar numa faculdade aproveitando aquilo que você fez no curso anterior. Né? Não tem previsão em resolução para obtenção de um novo título e segunda graduação, não. Isso foi termos criados pelo mercado. Né? Porque eu já tinha uma graduação, queria fazer outra, como é que eu vou dar o nome disso? Segunda graduação, né? Obtenção de um novo título. Né? Aí depois, se quiser, os linguistas aí podem criar um terceiro nome, se quiser também. Terceiros, quartos, né? Pode. Isso não é previsto em legislação porque é coisa rotineira, né? É você entrar num curso, aproveitar o que você já fez, que é previsto na legislação educacional, na LDB, em parecido com o Conselho Nacional de Educação, aproveitar conteúdos, né? Que é muito, muito comum e está aumentando essa discussão. Inclusive, existe uma discussão incipiente de aproveitamento até de conteúdos de cursos técnicos para depois da graduação. Então, o aproveitamento de tudo que você já fez na vida, isso aí é normal e já existe há muito tempo. Então, gente, né, nós esperamos ter sanado todas as dúvidas de vocês. Nós estamos agora, de verdade, caminhando para a reta final. Eu queria pedir que você deixasse um recado aí para o pessoal, né, para eles não se desestimularem, convidarem eles também para vir fazer aqui, já que não existe mais essa possibilidade dos 6 meses, mas para vir fazer uma obtenção de novo título, uma segunda graduação aqui com a gente na Faculdade Única. Fala das nossas características para eles. Exatamente isso. Nós temos um currículo moderno. O que é presencial, né? Estágio, prática, a gente sempre trabalhou dessa forma, dentro da legalidade. A coisa que a gente pode garantir aqui que você vai terminar o seu curso e você vai ter um diploma que é reconhecido pelo MEC, reconhecido pelo mercado de trabalho, você não vai ter problema algum com ele. Né? Então, venham fazer conosco.
A nossa obtenção de novo título, né, segunda graduação aí também é num tempo reduzido, porque a gente aproveita todos os conteúdos que você estudou. Então, se você é licenciado, vai fazer outra licenciatura, independente da área de formação, com aproximadamente aí 12 meses você conclui o seu curso. Se você é bacharel, quer fazer uma licenciatura com 24 meses, né, 2 anos, aí você conclui o seu curso, você vai ter um diploma e um histórico escolar lá com as 3.200 horas, que além da docência, vai lhe abrir a possibilidade para todas as áreas que aquela profissão garante, né, nas suas atribuições profissionais, e você não vai ter problema. Mais uma vez, fico alerta, desconfie das instituições que estão fazendo um esforço sobre-humano para te convencer em fazer um curso em 6 meses. Né? Quem está agindo dentro da legalidade, quem está agindo correto, não precisa disso. Né? Então, se existe dúvida, a dúvida é sempre um sinal de alerta. É porque pode ser que aquilo não seja adequado e não seja correto. E você não vai correr o risco, né, de perder seu tempo, seu dinheiro e frustrar o seu sonho. É verdade, pessoal. A dúvida ela está sempre mais próxima de um não do que de um sim concreto, né, professor? E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente hoje. Falar, pessoal, que a gente tá fazendo esse bate-papo aqui com muita seriedade, porque a gente se preocupa com vocês, quer entregar o melhor produto, o melhor resultado de carreira e a melhor mudança, já que nosso lema principal aqui é transformar a vida de vocês pela educação. Gostaria de agradecer aqui ao professor William pela presença com a gente aqui hoje, professor. Tenho certeza que foi um bate-papo muito esclarecedor e agradecer também o pessoal que está assistindo pelo comprometimento, por ter ficado com a gente aqui até o final. Fica com Deus, pessoal. Acompanhe aí o nosso próximo tema, o nosso próximo bate-papo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Dá um tchau pro pessoal aí, professor. Eu que agradeço, Eli, a vocês pelo convite, né, o Grupo Prominas, Faculdade Única. Né, a gente está sempre à disposição aí para debater os temas aí de relevância. E, né, desejar sorte, sucesso para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, e convidá-los para vir estudar conosco, que aqui certamente eles terão uma sólida formação e vão ter o seu diploma reconhecido aí no mercado de trabalho sem problema algum. Tchau, pessoal, e até a próxima.